Salve, salve galera, salve, salve sócios da SBPCD. E para quem não me conhece, meu nome é André Cardelli, sou professor de psicanálise, coordenador da SBPCD, Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica, na visão em desenvolvimento. O que muda isso para a psicanálise clínica freudiana básica é que nós estamos no processo de desenvolvimento da psicanálise, tá ok? Trazendo novos conceitos, novas realidades da atualidade contemporânea. Redundante, se é atualidade, porque é contemporâneo, ok? Mas vamos lá, continuando na linha das terapias de casal. Então, como terapia de casal é algo que você precisa ter experiência para poder trabalhar, como eu disse no vídeo anterior, o que eu venho aqui trazer para vocês é experiência. Vocês vão adquirir experiência por tabela, experiência transmitida de quem tem experiência, através das contestações e observações. Primeiramente, quem é politicamente correto, pausa esse vídeo, tá? Quem gosta de ficar nessa onda do politicamente correto, não pode falar isso, não pode ouvir isso, isso não pode, pausa esse vídeo, vai embora, porque você não está preparado para assistir esse vídeo. Se eu ficar no politicamente correto, no mundo da Alice, como que vocês vão conhecer o que os autores do errado fazem? Porque se for falar só coisa certa, automaticamente vocês não vão saber o que os errados fazem. Não pode falar isso, imagina. Olha, você não pode falar isso, aí as pessoas fazem isso e você não sabe. E aí? Vai aprender o quê? Então se prepara que lá vai pau, tá? Primeira coisa a ter que pensar. Vamos lá. Qual é a visão dos homens que têm uma relação conjugal que eu chamo de relação desadaptativa? Qual é a visão dos homens que têm relação desadaptativa? Primeiro, esses caras que têm essas relações desadaptativas, eles, num primeiro momento, são extremamente egoístas, narcisistas. Eles só pensam neles, tá? Por que eles só pensam neles? Porque eram filhinhos que a mamãe tratou a pandeló. Pandeló. Ia lá, fazia pandelózinho. A mamãe pegava lá leitinho com pera, batia leitinho com pera, fazia vitamina. E até hoje, com 50 anos, os caras falam em linguagemzinha, oi mamãe, quando liga pra mamãe. Então, mulheres e terapeutas, quando vocês forem questionar o comportamento do cônjuge masculino para a mulher, pergunta assim: ele tem uma relação muito cuti-cuti com a mamãe? Porque se ele tiver relação cuti-cuti com a mamãe, ele é extremamente desadaptativo. Então o que ele pode vir a desenvolver? Uma pessoa que durante o apogeu do sexo no casamento, porque o sexo é o seguinte: primeiro ano de casamento, de união,
né? Pode ser de namoro, quando convive todo dia junto, ou união estável ou casamento. Primeiro ano é muito bom. Primeiro ano vai descobrir o que a pessoa gosta, o que não gosta. Aí transa num lugar, transa no outro, tem um monte de oportunidade de fazer diversas variações da atividade sexual, então existe aquele apogeu. Após o sétimo ano, principalmente para quando tem bebê no começo do casamento, e as pessoas já passaram dos seus 25 anos, dá aquela depressão da atividade sexual. Quando ocorre essa depressão da atividade sexual, o homem, né, o ser masculino, né, vamos chamar o cônjuge masculino da relação do ser macho, porque homem significa ser humano, raça humana, o homem, né? E normalmente os caras não são homem, eles são bicho, né? Então muitos são bicho. Que nós estamos lidando agora, gente. Qualquer coisa que eu citar nesses vídeos aqui é de pessoas problema. Nós não estamos falando de cidadãos que não tem problema, porque para chegar na terapia de casal é porque tem problema de comportamento. Então a gente está lidando, estamos raciocinando nas pessoas problema. Quando eu falar os homens são bichos, não é você, homem, que está ouvindo, a não ser que você seja problema, tá? Problema social, né? É julgar, é julgar. O cara que bate na mulher tem que ser julgado. Eu não posso falar que ele é um homem mau, um homem mau porque bate na mulher, não. Problema, porra. Então nós estamos falando aqui de problema. Problema. Tá ok? Homem problema. Esse cara, se ele bate na mulher, ele é um problema. Então, para o homem que é muito sexuado, que tem um libido alto, quando ele dá aquela queda de produção sexual, né, às vezes por culpa dele para a mulher, ele transfere a figura da mamãe na esposa e ele sai do status de marido, de companheiro e passa a ser filho. E aí a mulher tá lascada, porque além dela ter o filho para criar, para cuidar, ela tem um filhão que não foi ela que criou. E ela, quando se uniu àquela pessoa, ela se uniu para ter um homem do lado dela, não um filho, um bebezão. Mas o cara faz muito isso. E salvo, galera, que agora nós estamos falando da figura do ser macho da relação. Depois, quando eu for falar da figura do ser fêmea da relação, eu vou dizer que muitas mulheres provocam isso nos homens, que é para deixar eles embaixo da asa delas. Aquelas mulheres que não amam, aquelas mulheres que possuem o seu ser macho, tá? Então o cara, ele começa a não enxergar a esposa como esposa. Ele coloca a esposa como mãe. Então ele passa a não respeitar a esposa em hipótese alguma. Bom, agora nós estamos com um problema aqui. Tá tocando alguma coisa. Eu não sei o que tá tocando, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, peraí. Parou. Então é isso aí. Então isso é um grande problema, é um grande conflito. Aí a mulher começa assim. Ela vai, pede pro marido uma coisa. Ele acha que ele não tem obrigação de fazer porque é mimado, né? A mamãe mimou.
Então, primeiro fato, na investigação, logo no início, você deve perguntar como era a sua mãe na sua primeira fase da infância. Se o cara dizer e demonstrar que a mamãe era aquela mamãe mega protetora, automaticamente vocês já sabem que há uma grande possibilidade desse cara transferir tudo da mãe para a esposa, tá? Então a gente tem o quê? A gente tem um cara que acha que a esposa é obrigado a estar sorrindo para ele todos os dias, porque a mãe, né? A mãe é mãe. A mãe nunca vai. A mãe que mimou o filho, ela nunca vai ser diferente de mimar o filho. Ela acha, esse cara vai achar que a esposa tem que concordar com tudo que ele fala. Ele perde interesse sexual pela esposa, porque ele começa a enxergar que a mãe dele, ninguém quer, ninguém tem atração, ninguém normal teria atração física pela mãe. Aí ele transfere tudo que ele tinha da mãe para a esposa. Normalmente, quando a atividade sexual do casal cai. Porque quando ele está naquele ritmo de sexo, ele não consegue pensar que a esposa é a mãe. Mas bastou a esposa ter um filho, que fica difícil para a mulher no começo, tá dando a mesma assistência sexual para o marido. Aí ele começa a ficar um tempo sem transar, começa que o amor que ele tem pela mulher para de entrar naquele instinto animal da sexualidade e passa a transferir aquilo para um sentimento de mãe, tá? Então isso é uma coisa que tem que ser elaborada, tá ok? Agora, justifica comportamento? Não. Explica comportamento? Explica. Quando você vai tratar de uma área da psicologia, da psicanálise, das terapias relacionadas à terapia sistêmica, você tem que analisar comportamentos e justificativas para comportamentos ou explicação para comportamento, tá? Explicar é diferente de justificar. E fazer algo e ter responsabilidade é diferente de estar correto. Então, a gente tem que separar o terapeuta, ele tem que analisar como um analista de sistema. Ele tem que sair um pouco do campo da humanidade para analisar friamente o sistema. Muitas vezes é assim, é um sistema computacional, você analisa sem ter a humanização daquilo. Então a gente, para poder analisar, a gente tem que sair do campo da humanização, olhar os pontos, ver o que explica, o que justifica e o que não explica e o que não justifica. Então, não justifica o homem ter comportamentos porque ele transfere, mas explica, tá? A explicação é essa, não significa que está correto, mas a explicação é essa. Você precisa entender a explicação para entender o motivo, para entender a justificativa e para poder elaborar, para poder mudar, para poder trazer uma melhora para aquela relação. Sempre frisando, o objetivo do terapeuta de casal é reabilitar o casamento, não é julgar se o casamento é bom ou é ruim, é reabilitar o casamento, tá certo?
Então, por exemplo, então quer dizer que, olha o que vocês vão pensar assim, ó. Aí vem a mulherada que vai ouvir esse vídeo e vai falar assim: então eu não posso deixar de transar com meu marido, senão vou virar a mãe dele. Então, se eu virei mãe dele, foi culpa minha que eu não transei. Eu não disse isso, pelo amor de Deus. Se alguém parar para achar que é opinião minha, não. É uma explicação. Muito pelo contrário, porque se você parar para pensar o que eu acabei de falar, você não está no momento certo e na hora certa aqui nesse vídeo. Porque esse vídeo é para falar de terapia, não é para falar da sua vida, nem da minha vida, nem do que eu acho que é certo, nem do que você acha que é certo. É para falar de pessoas externas que têm casamento com problema. Muitas vezes nas aulas de psicanálise, né, quando a gente faz aula ao vivo, as pessoas começam a se colocar no lugar da aula. Mas eu não concordo. Mas você não concorda por quê? Porque comigo... Oh, peraí. Então quer dizer que você se enquadra nisso aqui? Então quer dizer que o seu marido está transferindo você como mulher, como mãe? É outra história. Então vem fazer terapia, que é gratuito para o sócio. Tá certo? Então quando você está na posição de aluno, você não vai se colocar para você, gente. Pelo amor de Deus. Se você estiver na condição de aluno, você não vai se colocar as coisas para você. Você vai se colocar para os outros. Tá, eu não posso julgar. Se você não pode julgar, como é que você vai ser terapeuta? Se o terapeuta tem que julgar, ele tem que formar um conceito sobre o contexto. Você não pode julgar as pessoas fora da tua profissão, mas dentro da profissão. Então, o juiz vai dizer o seguinte: eu não posso julgar pessoas. Então tá fazendo o que na magistratura? Se o terapeuta não julgar a outra pessoa, se ele não formar um conceito, como é que ele vai trabalhar? Essa visão, gente, que eu preciso que vocês removam da cabeça de vocês. O terapeuta não é um conselheiro, não é uma boa pessoa, não é uma pessoa para dar conselho. Conselheiro é padrinho, madrinha, pastor, padre, pai de santo, mãe de santo, amigo. Terapeuta é terapeuta, tá? Ele tem que trocar de papel na sociedade. Ele está sendo pago para analisar um contexto, para entender o motivo, para analisar a justificativa, para elaborar, para trazer o que está dentro da pessoa para fora, daquilo que está dentro do inconsciente dela para fora, explicar o motivo. Dizer, olha, não justifica você agir com a sua esposa, mas o que explica você agir dessa forma com a sua esposa é a transferência da mamãe, porque houve uma queda de produção sexual. Quando há uma queda de produção sexual para os caras que têm cabeça ruim, por isso que eles estão em terapia, para pessoas que não são pessoas ajustadas, tá? Que fazem isso, porque um homem normal, ajustado, quando para de transar, ele vai até fazer uma masturbação lá para não pensar, né? Ele vai lá, se masturba pensando numa relação com a mulher dele e vai trabalhando com a mulher dele, assim, tentando trazer ela, cativar ela. Porque o cara, se ele tem experiência de vida, cabeça boa, por mais que a mulher esteja num momento difícil, pô, beijo na boca é muito bom. Chega, olha o que eu dou de conselho, né? A moça acabou de ter neném. Ela tá com a cabeça lá no mundo da lua, tal, cheia de dor, amamentando, cheirando leite. Ela não tem cabeça muitas vezes para transar. Algumas
ficam até mais taradas. Mas a maioria, ou não sei se a maioria, talvez, não sei, isso eu não é uma informação que eu tenho, mas boa parte fica sem tesão, fica sem vontade. Aí eu falo assim, ó, mesmo que você não tiver, tá toda doendo, toda bagunçada, a mulher gosta de estar bonita pra transar, né? E ela, quando tá cuidando de bebezinho pequeno, ela não tem tempo de cuidar da aparência dela, tudo. Aí ela não tá afim de transar e o marido tá cheio de tesão. Aí o que que ela faz? Fala assim, olha, vai lá, o bebê tá dormindo, tem alguém pra cuidar do bebê. Vai lá, toma um banho com seu marido, sabe? Faz lá um sexo oral. Não, não, não quero sexo oral. Beija na boca e se masturba. Fala pra ele, ó, vou te dar uns beijos que você se masturba. Alguma coisa. Entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Também para não perder esse contato. Mas se ela quiser e se ela não quiser, ela também tem que conversar isso com o marido. E, e também, gente, pensar que homem é diferente de mulher. Tá? Então, o cara ele tem que conversar com ele, encontrar uma maneira ali de deixar um pouco acesa essa chama da sexualidade. De repente, o cara cuida do bebezinho, fala assim, ah, vou ficar com o bebê no colo pra você ir lá. Chama a manicure aqui em casa, chama a cabeleireira, vamos no salão que eu vou ficar com o bebê. Se ele for um pai participativo e ajudar a mulher a cuidar da aparência dela e valorizar ela, eu acho que ela tem cabeça para começar a ter vontade de fazer sexo com ele. Mas se não for sexo, não perder o contato sexual, não precisa ter o ato completo, mas beijar na boca, tá sempre no carinho, abraçando, meu amor, você tá linda, você tá gostoso, tal. Teve situações assim, de eu falar pra pessoa, olha, o bebê acabou de dormir mesmo no quarto, bebezinho pequenininho, sem fazer barulho, apaga a luz, beija seu marido, faz carinho nele, compra um brinquedinho pra ele, né? Tipo, um masturbador, tal, faz uma brincadeirinha, não perde o contato com a sexualidade, porque isso é importante, principalmente se o casal for novo, tá? Então espero que essas informações sejam produtivas. Eu coloquei a minha opinião, eu coloquei a minha visão. Não é para vocês contestarem o que eu falei, é para vocês aproveitarem das informações e não é para concordar ou deixar de concordar. Porque quando você assiste esse vídeo, você vai assistir esse vídeo na posição de terapeuta, tá? Na posição de terapeuta, não na sua posição. Não você como pessoa. Então você como marido ou como esposa, não tem nada a ver com o que eu falei aqui. Eu falei aqui com pessoas, com histórias de pessoas que passam por problemas de casamento. Que, tomara Deus, não seja a sua história. Espero que fique bem claro. E amanhã tem mais, galera.